Falar mais sobre tarifaço e os impactos que ele tem projetados na indústria mineira. Vamos trazer a avaliação do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, que está conosco, gentilmente nos atendendo aqui para falarmos sobre este tema. Roscoe, muito boa tarde, como vai? Queria a sua primeira impressão sobre essa decisão mais recente do governo americano. Mas antes disso, boa tarde, né? Para não ser descortês com você também. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Paulo. Prazer enorme estar aqui de novo no programa 98 News. Roscoe, de que maneira vocês recebem essa decisão do governo americano? Agora há pouco nós conversávamos com o Pedro Braga no Sinduscarne e ele dizia, para o nosso setor eu fui pego de surpresa. Não imaginava que aconteceria da maneira como aconteceu. Timing, valor e muito mais. De maneira geral, Roscoe, como vocês recebem a federação essa decisão do governo americano? É uma notícia muito positiva, né? A gente entende que o motivo pelo qual houve a retirada é muito mais em função do mercado consumidor americano, já que são produtos que hoje há escassez desses produtos no mercado global, né? Principalmente a carne e o café. O café afeta muito Minas Gerais, embora não havia grandes prejuízos, era o consumidor americano que estava pagando mais, porque está faltando café hoje no mercado mundial, então a gente pôde redistribuir a produção mineira para outros países. Mas o grande gargalo, a grande apreensão, continua sendo com o setor industrial, né? Essa redução não foi fruto de um processo bilateral de acordo, foi fruto de uma decisão americana. Claro que uma aproximação maior do Brasil tem algum reflexo nisso, sim, mas a gente precisa de intensificar, porque aqueles produtos industrializados, que são os produtos que a gente agrega o valor da população brasileira, continua ali muito penalizados. São os produtos que disputam o mercado, né? Os Estados Unidos, ele só retirou os 40% adicionais dos produtos que eram necessários para a economia americana. Então, nós precisamos sim de intensificar as negociações para chegar num acordo bilateral para tirar dos produtos que são importantes para o Brasil nesse momento, não somente dos produtos que são importantes para os Estados Unidos. Flávio, boa tarde, prazer falar com você. Pensando no próximo ciclo, né? Agora tem um novo ciclo industrial projetado, um ciclo de produção projetado. Essa mudança ela pode reconfigurar os planos de exportação da indústria, dos setores produtivos em Minas Gerais. Existem setores que, na sua opinião, têm que rever essas projeções? Não, setores impactados pelo tarifaço, eles já estão revendo, eles tiveram muita dificuldade de alocar os seus produtos, principalmente os produtos industrializados. Desde quando houve o tarifaço sobre o café, a gente já dizia que não ia haver grande impacto. Tanto é que não houve redução de preço, não houve excesso de oferta, porque o mercado redirecionou para outros mercados e o mercado americano passou a comprar de outros. O que aconteceu foi o impacto nos Estados Unidos, que o consumidor americano passou a pagar mais caro. Mas não houve impacto aqui no Brasil com o sofrimento. O grande impacto efetivo, Paulo, é nos produtos industrializados, né? Produtos que disputam o mercado aí com China e com outros países. E que há um excesso de oferta no mundo hoje, na maioria deles, em função da grande expansão industrial chinesa. Então, a nossa preocupação continua e, na nossa leitura, a notícia é boa para o café, para o agro, para a carne, mas ela não muda de maneira drástica o cenário dos produtos industriais que foram muito impactados pelo tarifaço. A FIENG, desde o início dessa conversa, Roscoe, com os Estados Unidos, tem insistido o quanto as negociações técnicas eram necessárias para destravar boa parte dos problemas, e eu estou mencionando parte, porque, claro, o setor industrial não foi contemplado da maneira importante. Esse resultado confirma alguma necessidade específica de se mudar a maneira de negociar, é usar os mesmos mecanismos que existiram até agora, e eu pondero exatamente isso, porque o presidente americano menciona no documento, olha, foi depois de uma conversa entre presidente a presidente que o restante das negociações abaixo desse guarda-chuva aconteceu.
Claro que o diálogo, conforme eu digo, ele é essencial, mas os Estados Unidos até agora só baixou daquilo que ele precisa, né? Então a gente precisa de aprofundar esse diálogo para que ele afete produtos que têm gerado mais dano ao Brasil. E acredito que não é só o diálogo, os Estados Unidos vai querer alguma coisa em troca, e é essa negociação que tem que acontecer. Até agora, todas as reduções foram unilaterais por parte dos Estados Unidos. Mesmo nesses setores, Flávio, que são setores beneficiados, como o café, como as carnes, o custo Brasil tem um impacto muito grande. Logística, imposto, energia, tudo isso continua sufocando o custo Brasil. Onde é que é o maior gargalo hoje para Minas aproveitar essa janela até para esses setores que agora vão ter um alívio? Olha, o custo Brasil, ele se dá a todo momento, né? Ele não para de crescer. Muitas vezes as pessoas não entendem a dimensão do tamanho, do peso do Estado brasileiro e de como ele onera tudo aquilo que é produzido no Brasil e como isso tira o futuro das pessoas, né? Porque, na verdade, o custo Brasil, ele é o custo do trabalhador brasileiro, ele é o custo da sociedade brasileira. E muitas vezes a gente faz opção por ter esses custos porque a gente nem tem o entendimento que eles estão acontecendo. Que às vezes o custo é burocrático, é o custo dos encargos sobre a folha, é o custo das tarifas no mercado de energia e que deveriam ser impostos e não são. Então, o custo Brasil, o custo de logística, é o custo da demora da infraestrutura, é o custo da morosidade do licenciamento ambiental, que muitas vezes demora 5, 10 anos para aprovar um projeto. Então, é, o custo Brasil ele se dá em diversas frentes e ele tem um impacto enorme sobre tudo aquilo que é produzido no Brasil. E isso gera um impacto para a população, claro, porque quando ela consome um produto que foi mais caro para ser produzido em função de um custo gerado pelo Estado, aquele produto reduz o poder aquisitivo da pessoa. Porque se o produto que custa 100 custasse 50, em vez de comprar um, a pessoa poderia estar comprando dois, ou poderia estar comprando outro produto. Então, nós estamos lá. O custo Brasil ele afeta não somente empresas, mas ele afeta essencialmente a população brasileira. Por isso que um carro é tão caro no Brasil comparado com outros países, porque tem um enorme conteúdo de custo do Brasil no preço do carro, além da carga tributária. Presidente, queria também colher a sua avaliação sobre uma questão. Dentro desse escopo que tivemos desde o primeiro dia com o tarifaço americano frente aos produtos brasileiros, tanto o governo de Minas quanto outros estados e o governo federal desenharam programas para tentar fazer alguma mitigação, para criar esse colchão de absorção dos impactos que porventura viriam e que vieram na carne, no café e em outros em maior ou menor proporção. O senhor defende que a partir de agora deva-se fazer alguma mudança nesses programas, preciso mantê-los da maneira como estão, ainda não tem negociação encerrada para muitas das coisas necessárias, inclusive para a indústria mineira, mas algo do ponto de vista de política pública precisa mudar nesse caminho ou não? Não, porque o programa ele tem uma pré-condição básica, que só poderá participar do programa os setores atingidos. No caso de Minas Gerais, é com pelo menos 10% do faturamento. Na hora que o setor deixa de ser atingido pela tarifa, ele está automaticamente excluído do programa. Então, não tem que alterar o programa, porque só está participando do programa quem efetivamente está sendo atingido. Quem está vendo o cenário de agora é tempo do quê? Ousar, cautela, espera. O cenário tem que se estabilizar. Como é que você vê, como presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, vê o cenário atual? O cenário brasileiro hoje ele é um cenário complexo, né? Taxa de juros muito altas, problemas no mercado internacional, não é só as tarifas americanas, é a invasão de produtos, é uma guerra comercial por parte de vários países. Então, um arrefecimento do crescimento da economia brasileira. Então, o momento, enquanto eu já fui muito otimista na discussão da ousadia, no momento a gente acha que é melhor aguardar um pouco para ver o desenrolar, tanto dessa crise internacional, como também
dos problemas estruturais brasileiros. Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, obrigado mais uma vez por estar conosco para entendermos melhor esse cenário e efetivamente ver como a indústria conseguirá também melhorar a sua perspectiva diante do tarifaço. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Paulo. Um abraço.